teria Jefté sacrificado a própria filha. Por Alain René sempre fiquei maravilhado com a perfeição, perspicuidade das Sagradas Escrituras. Não obstante, algumas passagens sempre me intrigaram em razão de debates e discussões prévias a respeito das mesmas. Como exemplo disso, tomo a passagem de Juízes 11.29 a 40, que narra a história de Jefté, seu voto e sua filha. Especificamente, refiro-me aos versículos 30 e 31. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se, com efeito, me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. O verso 39 diz: Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo voto por ele proferido. Holocausto. Sacrifício humano. Teólogos e scholars de todos os segmentos afirmam que, de fato, Jefté não só votou que sacrificaria um ser humano como cumpriu o que prometeu. A Bíblia de Estudo de Genebra, por exemplo, faz o seguinte comentário a respeito da passagem em questão. Jefté derrotou os amonitas, mas, durante a batalha, fez um voto precipitado ao Senhor, com base no qual foi obrigado a sacrificar sua filha querida como holocausto. Ao contrário dos deuses pagãos, Deus não deveria ser adorado com sacrifícios humanos, DT 32.17, SL 106.37 a 38. O voto imprudente de Jefté mostra como lhe faltava fé para liderar. Sem essa fé, sua casa não seria estabelecida. Sempre que li a passagem em questão me sentia desconfortável com a ideia de que Jefté teria oferecido a sua filha como um holocausto. Eu pensava, mas Deus jamais aceitaria um voto nestes termos. Apesar de não aceitar tal entendimento, eu não dispunho de argumentos exegéticos satisfatórios que fundamentassem minha discordância. Recentemente, adquiri um livro junto à Reformation Heritage Books, de autoria do Dr. Joel R. Beck, intitulado Contagious Christian Living, Viver Cristão Contagiante. O primeiro capítulo do livro é dedicado à submissão sacrificial da filha de Jefté. Gostaria de compartilhar com o leitor do Cristão Reformado 8 razões apontadas pelo Dr. Joel Beck, que mostram que o voto de Jefté não foi precipitado nem que ele sacrificou a sua própria filha. Mais uma vez, peço que o leitor seja misericordioso com a tradução. Transcrevo na íntegra abaixo, compreendendo mal o voto de Jefté. Antes de tirarmos conclusões apressadas, deixe-nos dar uma olhada mais íntima na passagem. Quando terminarmos, descobriremos que Jefté não fez um voto apressado e tolo, e que ele não ofereceu a sua filha como um holocausto. Isto vai contra algumas antigas interpretações desta história. Alguns comentaristas afirmaram que Jefté viveu em tempos difíceis e que, indubitavelmente, foi influenciado por ideias pagãs, as quais incluíam sacrifícios humanos e suborno aos deuses, a fim de se conseguir seus favores. De acordo com esta antiga visão, Jefté deu vazão a estas ideias pagãs e, por isso, deve ser menosprezado. Entretanto, examinando esta narrativa de perto, podem ser percebidas 8 questões no contexto que, tomadas em conjunto, conduzem-nos para longe daquela suposição de que Jefté sacrificou a sua filha. Em primeiro lugar, Jefté não era um homem precipitado. Jurar que você sacrificará qualquer pessoa que saia de sua casa para o encontrar pode ser precipitado. Porém, Jefté já tinha provado aos anciãos de Israel e ao rei dos Amonitas que era um homem cauteloso. Um pouco antes, Jefté não atendeu prontamente o pedido dos anciãos para se tornar o líder de Israel, mas, cuidadosamente, os questionou a fim de descobrir, primeiramente, os seus motivos e intenções. Ele também não se precipitou na batalha, mas enviou mensageiros aos Amonitas em uma tentativa de encontrar uma alternativa diplomática em vez da guerra, para pleitear a justiça da causa de Israel. Segundo, em suas discussões com os Amonitas, Jefté demonstrou sua familiaridade com as Escrituras. Seguramente, então, ele devia ter conhecimento de que Levítico 18.21 e Deuteronômio 12.29 a 32 proíbem o oferecimento de sacrifícios humanos, especialmente seus próprios filhos, como uma abominação diante de Deus. Em adição, Juízes 11 está colocado em um contexto de reforma. Israel, incluindo Jefté, tinha se arrependido e voltado para, não para longe, o Deus vivo. Terceiro, quando Jefté fez o seu voto, o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito inspiraria a fazer um voto que contrariasse tão claramente a Escritura revelada pelo próprio Espírito. Isso é difícil de acreditar,
desde que a palavra e o espírito nunca contradizem um ao outro. Também é difícil acreditar que Israel tivesse seguido a Jefté como um líder se ele tivesse desobedecido à escritura de forma tão notória e se tivesse, de fato, sacrificado a sua filha. Quarto, olhemos mais de perto Juízes 11.31, que diz: quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Uma possível opção para essa tradução é lembrar que holocausto em hebraico nem sempre significa sacrifício sangrento. A palavra hebraica também pode significar total dedicação. Neste caso, o voto de Jefté teria sido: quem sair da porta da minha casa será do Senhor, e eu oferecerei para uma completa dedicação ao Senhor. Outra questão de tradução nos impede de entender a passagem corretamente. O último verso de Juízes 11 diz que as filhas de Israel iam anualmente para lamentar a filha de Jefté. A palavra traduzida aqui como lamentar não é traduzida deste modo em nenhum outro lugar na Bíblia. Ao invés disso, ela é entendida como ensaiar ou comemorar. Assim, as filhas de Israel não lamentaram a morte da filha de Jefté. Elas comemoraram sua dedicação ao serviço de Deus, o qual envolvia a submissão total do seu coração. Quinto, depois de derrotar os amonitas e encontrar a filha, Jefté teve bastante tempo para ponderar acerca do que faria. Ele concedeu à sua filha 2 meses para que ela lamentasse a sua virgindade. Você não acha que, se realmente Jefté pretendesse sacrificar a sua filha, os sacerdotes de Siló teriam vindo até ele durante aquele tempo a fim de o lembrarem da proibição divina relativa ao sacrifício humano? Sexto, mesmo se o voto de Jefté tivesse sido precipitado, Levítico 5.4 a 5 lhe oferecia a possibilidade de se arrepender de tal voto e Levítico 27 a possibilidade de Jefté redimir a sua filha mediante o pagamento de um resgate. Mesmo assim, Jefté recusou essas opções. Sétimo, quando a filha de Jefté foi lamentar por 2 meses, ela não lamentou a sua morte iminente, mas sim a sua virgindade perpétua, Juízes 11.38. Finalmente, note que Jefté é recomendado em vez de ser repreendido na Escritura. Ele governou sobre Israel durante outros 6 anos. E 1 Samuel 12.11 menciona Jefté como um dos que mantiveram Israel a salvo. Samuel teria recomendado Jefté se ele tivesse sacrificado a própria filha. Mais importante, Hebreus 11.32 menciona Jefté como um herói da fé em lugar de uma figura pagã desprezível. Em conclusão, então, Jefté não prometeu matar sua filha, mas a dedicou ao serviço de Deus, o que envolveu o desafio notável da sua virgindade perpétua. É o que diz o versículo 39, que ele levou a cabo o seu voto, mas não adiciona, e ela morreu. Ao invés disso, diz que ela jamais foi possuída por varão. Jefté cumpriu o seu voto assim porque a sua filha viveu o resto da vida como uma virgem.